E se o envelhecimento não for exatamente inevitável? E se ele for, na verdade, causado por umas células meio zumbis que ficam escondidas no nosso corpo? Parece coisa de filme, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse mundo estranho e fascinante da senescência celular. Vamos pensar um pouco. E se o ato de envelhecer não for só uma questão de tempo passando? E se for um processo biológico com um culpado bem específico? É exatamente essa a ideia por trás das chamadas células zumbis. Bom, para a gente conseguir entender essa história direito, primeiro a gente precisa conhecer as protagonistas, ou melhor, as antagonistas, as células senescentes. Elas são as grandes suspeitas de estarem por trás do envelhecimento. O nome científico para esse fenômeno é senescência celular. Pensa nisso como um estado de limbo. A célula para de se dividir para sempre, mas, e isso é o mais importante, ela se recusa a morrer. Fica ali num estado de morto-vivo. A diferença fica super clara quando a gente compara uma com a outra. As células normais, as saudáveis, têm um ciclo de vida certinho. Elas se dividem, reparam tecidos e quando alguma coisa dá errado, elas passam por uma morte programada e são limpas pelo corpo. Já as células senescentes, as zumbis, elas quebram todas as regras. Elas param de se dividir, resistem à morte e ficam por ali, sabe? Como aquele convidado que não vai embora da festa de jeito nenhum. E o pior é que elas não ficam lá paradas, quietinhas. Elas vêm com um verdadeiro arsenal. Elas aumentam de tamanho, se recusam a morrer e, o mais problemático de tudo, elas desenvolvem o que os cientistas chamam de SASP. Pensa nisso como um coquetel de substâncias tóxicas que elas liberam, espalhando inflamação e dano por onde passam. Mas é aqui que a história dá uma virada de roteiro. Acontece que essas células, que parecem as vilões da história, têm uma identidade secreta. Pois é. Esse mesmo processo, a senescência celular, é um dos mecanismos de defesa mais poderosos que o nosso corpo tem contra o câncer. E como é que isso funciona? Imagina que uma célula sofre um dano que pode fazer ela virar cancerosa. A senescência age como um freio de emergência. Ela ativa genes que suprimem tumores, para a divisão celular na hora e com isso impede que um tumor se forme. É uma defesa interna, super importante. E o papel de Erai não para por aí, não. A senescência também é fundamental em processos de curto prazo. Por exemplo, ela ajuda a guiar a cicatrização de feridas e até mesmo a esculpir nossos órgãos e membros quando a gente ainda está se formando no útero. Isso tudo levanta uma pergunta bem óbvia. O que faz esse processo, que é tão heróico, virar um vilão? Como é que as células boas se tornam más? A resposta, basicamente, é o tempo. Existe a senescência aguda, que é boa. Ela é temporária, as células aparecem, fazem o trabalho delas e logo são eliminadas pelo sistema imunológico. O problema mesmo começa com a senescência crônica. Com a idade, nosso sistema de limpeza fica menos eficiente e essas células começam a se acumular, causando um dano lento e persistente. E a principal arma dessas células zumbis crônicas é o tal do SASP. Lembra daquele coquetel tóxico que elas liberam? Então, quando isso acontece de forma crônica, essa secreção constante cria um ambiente de inflamação de baixo grau que vai silenciosamente desgastando nossos tecidos com o passar do tempo. E esse acúmulo de células problemáticas nos leva direto para a nossa próxima parte, o preço que a gente paga por envelhecer. Ok, mas de onde vêm todas essas células? Elas se acumulam por vários motivos. Tem o desgaste natural do envelhecimento, o estresse a mais de doenças crônicas como diabetes, e até tratamentos médicos como a quimioterapia podem fazer com que células saudáveis entrem nesse estado de senescência. Vamos pegar o exemplo do diabetes tipo 2 para entender melhor. Num corpo jovem, a insulina funciona aqui a uma beleza. Com a idade, um primeiro grupo de células senescentes aparece no tecido adiposo e isso já cria uma pequena resistência à insulina. Aí, a gente adiciona um estresse, tipo uma dieta ruim, e isso cria uma segunda onda de células zumbis, piorando tudo. No fim, até as células do pâncreas que produzem insulina se tornam senescentes e pronto, o diabetes se instala. E esse mesmo padrão se repete em um monte de outras doenças do envelhecimento. Na aterosclerose, por exemplo, as células zumbis ajudam a formar placas nas artérias. Na osteoartrite, elas se acumulam nas cartilagens. Na fibrose pulmonar, elas contribuem para a cicatrização que endurece o pulmão. Mas se a gente sabe que um tipo específico de célula está causando o problema, isso quer dizer que a gente pode criar um alvo para elas.
E é aqui que a gente entra na nova e empolgante fronteira da cenoterapia. Hoje em dia, os cientistas estão explorando basicamente 3 caminhos. O primeiro são os senolíticos, que são drogas feitas para caçar e destruir seletivamente as células zumbi. A segunda estratégia é a inibição do SASP, que não mata as células, mas, digamos, cala a boca delas, impedindo que liberem aquele coquetel tóxico. E a terceira é a limpeza imunológica, que busca dar um upgrade no nosso próprio sistema imune para ele mesmo dar conta do recado. E tudo isso, claro, nos leva a uma pergunta bem profunda sobre o que o futuro nos reserva. Porque o desafio central é exatamente este. É um dilema tipo o médico e o monstro. Como é que a gente consegue eliminar um lado monstro da senescência, o lado crônico e destrutivo, sem perder o lado médico, o lado protetor que age contra o câncer e ajuda a gente a cicatrizar? Esse é o X da questão. E é impressionante ver a velocidade com que esse campo avançou. O conceito foi descoberto lá em 1961, mas foi só na última década que a gente viu experimentos que mostraram que remover essas células poderia de fato retardar doenças em animais. E hoje, a gente já está na porta dos primeiros testes em humanos. Isso levanta uma questão prática super interessante. Os pesquisadores acreditam que assim que essas drogas forem aprovadas por uma doença específica, as pessoas vão começar a usar off-label, por conta própria, para combater o envelhecimento em si. E isso leva a eles à pergunta final: será que a cenoterapia é a solução mágica que todo mundo procura? No fim das contas, a capacidade de atacar o envelhecimento a nível celular talvez não seja a fonte da juventude eterna. Mas sendo bem mais realista e talvez até mais importante, pode ser a chave para a gente estender não só a nossa expectativa de vida, mas a nossa expectativa de vida com saúde, viver mais e viver bem.